pessoal, mais uma vez eu, Urgel Filho, aqui na Comfortec em Farroupilha, trazendo um assunto referente aos nossos aquecedores a gás. Vamos lá! Uma curiosidade aí que surgiu, como sempre uma pergunta de um internauta traz um assunto para ser tratado aqui. Meu aquecedor funcionou o verão inteiro, perfeito, bonitinho. Quando chega o inverno começa a falhar, não aquece, dá erro, acaba com banho no momento que eu mais preciso. Por que isso ocorre? Aí esse internauta que fez a pergunta, ele ainda disse assim: no ano passado foi a mesma coisa e no anterior também. Pô, qual é? O aquecedor só funciona no verão? Quando chega o inverno ele congela, né? Bom, por que isso acontece? Nós temos com certeza alguma deficiência relacionada a esse aquecedor. Quais as deficiências que podem acontecer? A primeira é simplesmente o tamanho do equipamento, mas não o tamanho físico, o tamanho no que diz respeito à potência. Nós estamos acostumados a ouvir todos os dias 7 litros, 10 litros, 12 litros, 15 litros, 16 litros, 20, 21, 26, 25, 33, 35. Todas as pessoas que falam em aquecedores a gás falam no tamanho do aquecedor, sempre relacionado a um número. O que isso significa? Isso é uma questão fixa. Está anotado. A gente tem uma convenção. No Brasil e a maioria dos países ocidentais, essa convenção diz que o número que se dá para um aquecedor, por exemplo, esse aqui é um aquecedor de 26 litros. Tá? O que significa isso? Significa que passando 26 litros de água por minuto dentro dele, ele tem capacidade de elevar 20 graus em cima da temperatura inicial da água. Essa água entrou nele a 10 graus, ela vai sair a 30 graus em 26 litros de água por minuto. Aí eles falam, mas 30 graus não dá banho. Sim, mas isso é para o volume total de água que ele tem capacidade. Se nós reduzirmos um pouco, a temperatura vai a 40, 50, 60. Então, tamanho, potência, pode ser o problema. No verão está tudo bem, no inverno não. Por quê? Porque no inverno a água que chega nele, ela é mais fria, com certeza. E o aquecimento é proporcional. Então, se ele funciona bem no verão e não funciona bem no inverno, o primeiro motivo pode ser o tamanho. Ele está pequeno, esse aquecedor está subdimensionado para o tamanho da ducha que tem lá na ponta. Essa ducha que a gente está usando está deixando passar muita água, está tendo um volume de água maior do que a capacidade dele. Tá? Mas aí a gente faz a verificação e não, essa ducha está adequada, ele não está passando água demais. Bom, aí nós vamos, de repente, nós cairemos num defeito. Qual é o defeito? Primeiro, falta de alimentação de gás. Se essa falta for muito crítica, for uma falta radical, principalmente se for um aquecedor digital, ele vai acusar um código de erro. Nós já simulamos alguns vídeos aqui, nós já fizemos essa simulação da falta de gás, ele dá lá, ele desliga e fica com o painel piscando e aparecendo um código de falta de gás. Código E1, código E11, E12, né? Erro 1, erro 11, erro 12 e outros. Tá? Cada modelo, cada marca tem o seu código, isso não é uma coisa convencionada. Verificada a questão do gás, não é falta de gás, também não está aquecendo quando chega o inverno. O que pode ser? Pode ser que esteja faltando manutenção no meu aquecedor, queimador entupido. Ele não vai gerar a
potência para a qual ele foi produzido. Então, vai ter menos fogo tem menos potência, menor transferência para a água, ela também não vai chegar na temperatura aquela que nós escolhemos. Aí assim, tá, mas como é que no verão funciona? Vamos lá, vou repetir. No verão, a água que passa por dentro dele chega com uma temperatura maior. Eu vou até chutar, sabe aquela coisa do chute consciente? Muitos anos eu fiz manutenção em Porto Alegre, Grande Porto Alegre, e eu posso dizer que a temperatura média da água que entra nos aquecedores no verão lá em Porto Alegre está na faixa de 26 graus, de 22 a 26. No inverno, a média cai para 14 e tem picos até para baixo de até 8, 7 graus, 6 graus. Aconteceu de eu pegar reservatório de água lá com lâmina de gelo em cima no inverno. Então o aquecedor, como ele é instantâneo, aí é que vem. Por que essa diferença? Porque nós estamos falando de aquecedores instantâneos, aquecedores de passagem. Então, esse é o motivo pelo qual no verão funciona bem e no inverno não. Tá? Então, começa sempre analisando, avaliando se o aparelho tem o tamanho adequado para aquela vazão de gás, de água, e depois analisa a alimentação de gás. Se tiver tudo certinho, sujeira, ou até, uma coisa que eu não citei no final, má regulagem do equipamento. Ele pode estar trabalhando com uma programação deficiente, e aí nunca vai funcionar, mas dependendo ele tem alguns limites para ele não ser exigente demais, então ele trabalha um pouco desajustado. Igual o nosso carro, né? O carro não vai para manutenção, ele poderia fazer 15 km por litro, mas ele não para de funcionar, mas está fazendo 9, mas ele continua funcionando. Então, o aquecedor também, se ele está um pouco desajustado, ele só não rende, mas ele continua funcionando, ele não entra com código de erro, só que o banho fica ruim. Ok? Essa é a dica de hoje. Continuem com a gente, mandem suas dúvidas, nos questionem. Sempre que possível nós faremos aqui um videozinho para ajudá-los. E não esqueçam, nós temos o nosso curso de manutenção e de instalação de aquecedores a gás, temos o nosso curso de instalação e manutenção de aquecedores solares e aberto a quem quiser. Nos sigam nas redes sociais, YouTube, Instagram, Facebook e nos questionem. Estou aí. Um abraço.